PO, professor Leandro Costa Longa, e o nosso grupo fez uma delegação de atletas com 3 tipos de atletas: os corredores, nadadores e saltadores. Bom, para a gente fazer uma delegação de atleta, a gente precisa primeiro fazer uma abstração do que seria um atleta. O que um atleta tem, né? Quais são os comportamentos de um atleta, que seriam os métodos, né? Atributos e métodos. Isso compõe uma classe, isso compõe uma abstração, para que a gente possa interagir e definir quais serão esses atributos ao longo do código, né? Então, o que seria um atleta, né? Um atleta, ele vai ter primeiramente os atributos, então, nesse caso, nome, número e categoria. A gente vai ter métodos também para definir esses atributos, né? Como eu havia falado anteriormente. Então a gente vai ter métodos para setar o nome, a gente vai ter métodos para setar um número, para pegar esse número também, né? A gente consegue tanto definir uma informação, né, de um atributo, como também pegar essa informação desse atributo para manipular e mexer ao longo do código conforme for conveniente para a gente. A gente também tem construtor, onde é chamado no momento em que a gente cria, né, um objeto a partir dessa classe, a partir dessa abstração. Então a gente tem uma abstração que seria a classe. A gente consegue instanciar essa classe fazendo com que ela se torne, na verdade, um objeto, né? E esse objeto ele vai compor todos esses métodos e atributos dentro dele. E a gente consegue trabalhar com ele da forma que for conveniente para a gente, que fizer sentido. Então, a gente define primeiramente a abstração atleta como sendo a alma dos atletas, né? Porque todo corredor, nadador e saltador é um atleta. Por quê? Todos eles compartilham desses mesmos atributos e todos eles compartilham desses mesmos métodos. Então, o que diferencia, o porquê que a gente tem que criar uma nova classe, então uma nova abstração de um corredor, se o atleta ele já em tese compõe tudo? Porque cada atleta, cada categoria vai compor um atributo específico, né? Por exemplo, no caso do corredor, ele tem um atributo específico, velocidade. Ele continua sendo um atleta, então ele estende a classe atleta, a abstração atleta, porque ele é um atleta, mas ele tem um atributo específico de velocidade. Note que esse atributo de velocidade não faria muito sentido para um saltador, porque para um saltador faz muito mais sentido o atributo de altura, e para o nadador o atributo de estilo. Então o nadador vai nadar peito, vai nadar costas, mas eles todos continuam ainda estendendo a classe atleta, porque todos são atletas. E aqui a gente consegue definir, né, o que o construtor, assim como no atleta, a gente consegue definir o nome, número e estilo desse nadador no momento em que a gente instancia esse objeto. Aqui também, como em todos os outros atletas, a gente tem esse método, né, o construtor, que é onde a gente consegue setar a princípio, né, quando a gente cria um objeto, setar o nome e número. Aqui a classe dele, né, a categoria dele já é definida, porque está sendo chamado dentro do construtor do corredor. Então ele é um corredor, claro, e o nadador, assim como o saltador também. E aqui a gente tem novos métodos, né, get estilo e set estilo, porque a gente criou um novo atributo estilo aqui. E esse atributo específico também serve para o corredor e para o saltador, né? Onde a gente também tem os get velocidade, set velocidade, e get altura e set altura. Bom, na parte de persistência é onde é propriamente utilizado, né? Ele segue a base do CRUD, é o read, update e o delete. No caso, começamos criando essa classe corredor, no caso, banco de dados, e começamos inserindo, fazemos essa inserção, né, do tipo void, porque não retorna nada, ela só insere, e é passado como parâmetro um novo corredor, que é um objeto do tipo corredor. É feita a conexão com o banco de dados, uma conexão local, através do instanciamento desse objeto conexão.
E depois nós pegamos com esse objeto, usamos o método get database, pegamos a delegação, que no caso é o banco de dados propriamente dito, e depois utilizamos o get collection, no caso é uma coleção dentro do banco de dados, que é uma subpasta corredor, dividido em corredor, saltador e nadador. Depois disso, nós começamos inserindo atleta por um. Passado, conseguimos pegar o get através desse objeto, que foi passado como parâmetro, e esses gets, nós pegamos o retorno dele do front-end, onde o usuário insere e nós pegamos. Para poder fazer o update, para você atualizar um valor, se alterar o valor, nós passamos como parâmetro para essa função do tipo void, no caso é um objeto do tipo corredor, e dentro dele nós vamos ter que excluir o dado antigo, que vamos pegar o número inserido, né, esse é o ID, vamos excluir e depois vamos inserir de novo os dados atualizados. Para a função que vai excluir, também é do tipo void, porque ela não retorna nada, vamos passar esse número, que é o ID, identificação do atleta, vamos criar de novo a conexão local, vamos pegar o banco de dados da delegação e vamos fazer uma busca com esse arquivo BSON, que no caso é um arquivo binário. Vamos procurar esse número, parâmetro, esse ID, e vamos deletar quando encontrar. Após isso, vamos fazer uma função para poder listar. No caso, vai listar e vai retornar um array do tipo corredor. Vamos instanciar esse array, criar esse objeto corredores no caso, né? Vamos criar a conexão de novo, vamos pegar a delegação e o corredor. Vamos encontrar dentro dessa coleção, vai retornar um inteiro, que no caso vai ser para essa variável contadora. E também criamos uma variável contadora J, que é fazer uso dentro do while. E a cada atleta encontrado, na verdade, vai ser impresso os seus devidos campos, nome, número e velocidade. E vai retornar propriamente, vai adicionar dentro os dados e retornar o array com os dados. Caso não encontre, vai retornar null. E para essa função, os corredores é um objeto do tipo corredor, isso, e é passado como um parâmetro, que é o ID. Fizemos novamente a conexão, pegamos os dados, pegamos a subpasta. Dentro disso, vamos encontrar o primeiro dado do documento. Quando encontrar esse primeiro dado, vamos instanciar, né? Primeiro a gente tem que instanciar um objeto do tipo corredor, e quando encontrar o primeiro dado, ele vai ser inserido nesse objeto. E aí sim é retornado. Caso não encontre, retorna null. E a parte do JSP, que no caso seria o change. Bem, o front-end está muito relacionado com a interface gráfica do nosso projeto. Ou seja, vai ser onde vamos fazer a comunicação entre o usuário, que vai interagir diretamente com o software. Inicialmente, aí no tipo atleta, temos um menu que vai relacionar com cada uma das classes que foram criadas, que foi corredor, saltador e nadador. Cada URL ela vai direcionar as pastas quando eu for cadastrar, excluir, quando eu for interagir com esses dados. Na cadastra nadador, inicialmente eu crio ali o nadador igual a null, né, a classe nadador e o objeto nadador. Faço uma verificação do número, ou seja, se o número da RL for igual ou for diferente do número que eu digitei, ou seja, o número do
nadador, eu vou pegar esse número lá no meu banco de dados. Se não, eu só vou atribuir e vou vou instanciar, né, esse objeto. Será feita uma verificação, né? Aí se existir, eu pego no banco de dados e guardo no objeto. Se não, eu só vou cadastrar um novo mesmo. Na excluir, eu vou pegar o número da URL. Por exemplo, se a URL fosse 20, por exemplo, ele ia pegar esse valor da URL, ele ia excluir esse número e ele ia chamar de novo a tipo atleta, que iria atualizar no banco de dados, ou seja, de acordo com as operações que eu fosse fazendo, atualizando, excluindo, cadastrando, iria sempre atualizar no banco de dados também. Bem, inicialmente eu vou começar adicionando um nadador e o nome dele vai ser João. O número é 10 e o estilo é de peito. Seria o estilo de nado que ele pratica. Salvando, eu vou adicionar agora outro nadador. Não, João já foi. Jorge, número 15. E o estilo Costas. Salvando. Agora eu vou listar os nadadores. Como eu havia feito, né? O João de peito, Jorge Costas. E agora eu vou excluir o Jorge. Pergunta. E agora vai ser atualizado, né? Minha lista. E também será atualizada no banco de dados. Então aí vocês podem ver que só tem o João, né? O Jorge foi excluído do banco de dados. Alterando, eu vou alterar o nome de João, vou colocar Felipe, por exemplo. Salvar. Listar de novo. Foi alterado. Foi alterado no banco de dados também. Então a interface gráfica está ligada diretamente com o banco de dados, estão fazendo esse canal e as verificações estão sendo concluídas com sucesso.